Mas o vídeo é um bom exemplo da leitura dogmática. Você vê que ele é um judeu conservador, tradicional, então ele traduz, né, faz a leitura do termo lá em hebraico e dá uma explicação da doutrina dele, certo? Na perspectiva doutrinária dele. E assim, e não é nem uma perspectiva que todos concordam, né? É de um grupo, porque no geral a mulher ela tem um papel bem minimizado, né? Nessas questões, quase não tem voz e tal. Então, assim, é bem legal avaliar isso. Que aí eu acho engraçado que tinha esse movimento aí messiânico, né? Aí o pessoal fala assim, não, o cara é judeu, ele, né, a gente crê em Jesus, né, mas tem que seguir o Antigo Testamento. Aí o pessoal leva em conta, porque a pessoa é judia, aí está falando a verdade. Não quer dizer nada, né? Porque se eu creio em Jesus, cara, esquece a lei, não tem mais lei. O Evangelho é liberdade, o texto básico é o Novo Testamento. Aí o cara guarda o sábado, né? Fica lá com aquelas tradições. E sabe o que é o pior, professor? Ele defende, né, na tradução hebraica, do contexto, que o homem valorizava a mulher, professor. É como se fosse a realidade. Né? Olha só, rapaz. Isso aí. Como se isso acontecesse lá naqueles tempos. Exatamente. Né? A mulher não era nada, né? A cara da Adriana. A cara da Adriana para você. A mulher não era nada. No Antigo Testamento, a mulher não era nada, só servia para procriar. E ele usa esse exemplo. Que infelicidade. Então, são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Na minha igreja, eu sempre falo isso. Cuidado com o que você dá espaço. Cuidado para quem você permite, né, que o seu cérebro dê atenção. Aí o cara ficou ouvindo, tem esses pastores aí que falam de casamento hoje em dia, né? Mas quanta besteira, esse negócio de, né, casamento, homem feliz, mulher 100%, essa besteira aí. Tem um pessoal aí que trabalha com isso, ganha dinheiro em cima dos otários. Eu não conheço ninguém que trabalha aqui no campo tem um pessoal aí, né? Casamento nota 10, homem 100%. É os nomes também besta, né? Assim, infantil. Se quiser me convidar, eu faço uma palestra na sua igreja. Mas brincadeiras à parte, tem um pessoal, tirando esses negócios que o Odmar faz, mas tem os pastores de YouTube, de Instagram, que os caras falam muita besteira, cara, às vezes. E o pessoal dá ideia, né? Isso é muito perigoso. Eu conheço alguns pastores que eles falam assim, ó, se o homem não permitir, a mulher não pode fazer. Se o homem não quiser que a mulher estude, a mulher não pode estudar. Se o homem não quiser que a mulher não trabalhe, a mulher não pode trabalhar. Cara, assim, é um tipo de leitura, né, de desmerecimento do texto bíblico enorme e até de desvalorização do outro, né? Mas faz sucesso. Muita gente segue esses caras aí e acha que está lá na Bíblia e faz a leitura. Não é nem anacrônica, é burrocrônica, né, do texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e manda essas pérolas e muita gente segue. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O texto bíblico ele é machista, ele é androcêntrico, ele centraliza no homem, ele desmerece a mulher. Tem algumas mulheres que têm papel de destaque, né, mas tem que ser levado em conta a época, a cultura. Né? A gente já falou muito aqui sobre Esther, por exemplo. Né? Esther foi alguém muito importante para o povo judaico, mas dentro de um contexto moral e ético diferente do nosso. As ações de Esther, elas não são ações que hoje, né, no ambiente cristão, seria válido. Mas a história dela é muito importante para a formação do povo judeu, para a preservação do povo judeu. Isso tem que ser levado em conta. Né? Uma mulher que foi corajosa, né? Que enfrentou, né, os perigos ali daquela época para poder se autopreservar e preservar o povo dela. Ótimo, beleza. Agora, é o caminho que a gente vai propor. Eu tenho uma filha de 9 anos.
eu quero que ela seja como Esther? De maneira nenhuma. O caminho que eu quero que minha filha siga não é o de Esther, a ponto de ter que se deitar com o rei para poder preservar os outros. E isso as pessoas, às vezes, não levam em conta. Não estou dizendo que tem que desmerecer a história de Esther, mas, dependendo da forma como eu leio o texto bíblico, a gente precisa avaliar certas questões. Então, o perigo da leitura sincrônica é que eu desconsidero isso. É como ler Cantares de Salomão e dizer que ali é a igreja e Jesus Cristo. Cara, isso é a maior loucura de todos. É um texto erótico. Cantares de Salomão é um texto erótico. Fala da relação de um homem com a mulher. Ah, mas não sei o quê. Na nossa época, no nosso momento atual, é um texto estranho, mas que, para o período que ele foi escrito, ele preservava a tradição judaica. Então, ele tem a sua relevância, ele tem a sua importância. Inclusive, na Idade Média, onde essa leitura alegórica surgiu, passou-se a ler o texto de Cantares como a relação entre a igreja e Jesus, justamente para se entender que o sexo é algo mal, para se dizer que o sexo não tinha ambiente na Bíblia. E não é, né? Só que, assim, o texto do Antigo Testamento é o parâmetro moral para nós que somos evangélicos? Não. Porque a questão moral, ética, né, de convivência, de família no Antigo Testamento é diferente da nossa. Então, perspectivas que o Citizen Lib, que a crítica textual nos dão, nos ajudam a trabalhar certas coisas. Quero falar de casamento. O ideal seria usar textos do Novo Testamento. E mesmo assim com muito cuidado. Porque a relação familiar também é muito diferente da nossa. Então, a gente pode trabalhar valores, né? A gente pode trabalhar questões, né, éticas, né, e tal, mas é uma linha tênue, né? São coisas muito difíceis. Se você partir para a leitura doutrinária e conservadora, você fala qualquer coisa em cima de qualquer texto. Aí mas numa leitura realmente mais Coríntios 13, detalhada, né? É complicado. Fala. Aí eu uso 1 Coríntios 13. Entendeu? Vai falar do amor que não tem, que é caridade, ligar com eros, que não tem nada a ver, né? É por aí, né? Por aí outras coisas. Mas muito disso vai depender da sua metodologia. Essa é a questão, né? Por isso que não dá para discutir com o outro. Se a pessoa tem um método de análise diferente do seu, você vai fazer um debate e ninguém vai chegar a lugar nenhum, porque os caminhos são diferentes. Né? Um está andando de bicicleta e o outro está andando de carro. Né? Um caminha na praia e o outro caminha no asfalto. Os dois estão andando, os dois estão caminhando, mas as estradas são diferentes. Então, é diferente, entendeu? Simplesmente. Não estou dizendo que um é melhor ou outro é pior. É diferente. Na verdade, você vai ter pouca gente para conversar. E conversar para quê? Eu, hein? Teve um pastor que virou para mim e falou assim: pouca gente. Ricardo, eu vou te chamar para um debate lá na igreja. Eu falei, cara, eu não vou, não. Ele, por quê? Porque eu estou certo. Então eu vou debater com outro que eu sei que está errado, não vai dar certo, eu vou constranger os outros. Então não vai dar, melhor não participar do debate, entendeu? Aí ele, qual é, Ricardo? Não, eu estou brincando. Mas assim, é complicado. Você botar no debate pessoas que têm perspectivas diferentes, não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? O professor Odimar fez uma pergunta aí no chat. O Odimar fica de... Eu não tenho tempo de ficar lendo o chat, não, meu irmão. Faz a pergunta. Hein? Cadê? E o texto, o cordão de $3, que tem nada a ver com casamento. Eu não vou nem responder isso, já vou logo avisando. Está em Eclesiastes. Eclesiastes fala de casamento? Não. Eclesiastes é um texto escrito por um cara depressivo que queria se matar e olha a vida de maneira ruim. É essa a questão. Entendeu? Tem nada a ver com casamento. Vamos lá, galera. O que é isso aí? O livro mais mal-humorado da Bíblia. É isso aí. Cara, eu gosto da Bíblia por quê? Porque é um conjunto de livros. Pensa nisso, gente.
A Bíblia é um conjunto de livros. Tem livro que fala de paz, de amor, misericórdia, de sexo, de casamento, de depressão, de tristeza, de reclamação. Leia Lamentações de Jeremias, gente. O título do livro, Lamentações. Olha só que interessante, né? Não tem vitórias de Jeremias, é Lamentações de Jeremias. O cara é uma depressão só. Você acaba de ler o livro, você quer ir para o céu, porque não adianta nada pregar, esse povo não quer nada, a igreja não serve para nada. Se E identifica você vai ver muito com outros de Jeremias, pura alegria, né? entendeu? De Se pura identifica vitória. muito com Jeremias, né? É o quê? Jeremias seria o pastor de Shangri-La hoje, né? Duvido muito, ia bater muita gente lá. Se identifica muito com Jeremias. Ele vai falar, meu irmão, vai para lá, eu vou para outro canto. Vamos lá para eu terminar aqui o último aqui, ó. Falamos aí da crítica textual, né, do Citizen Libre, e aí tem a história da redação. Ó, porque há certas palavras, há mais ou menos nos evangelhos. Isto varia com a Citizen Libre do manuscrito. Quem determina isto é a crítica literária. Tudo isto dentro do estudo da história das formas. Então, olha só, aqui está falando dos evangelhos, lá no ponto, no topo, eu coloquei lá a história das formas, Antigo e Novo Testamento. Porque essas metodologias, a metodologia que eu uso no Antigo, eu vou usar no Novo. Então, elas, né, vão ser usadas nos dois testamentos. Então, como avaliar, né, o texto, a redação, a escrita? Um bom exemplo são os evangelhos. Você pega o sermão, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças de Lucas não é a mesma de Mateus, é diferente. Por quê? Qual o ambiente que Lucas foi escrito e qual o ambiente que Mateus foi escrito? Por que que as histórias são diferentes? Por que que o mesmo relato é apresentado de maneira diferente? Esse é o papel da história da redação. Vamos voltar lá para Gênesis 1 e Gênesis 2. Por que que Gênesis 1 fala da criação do mundo de uma maneira e Gênesis 2 fala de outra maneira? Por que que eu tenho dois textos sobre o dilúvio? Por que que eu tenho histórias semelhantes que são apresentadas de maneiras diferentes? Então, esse é o papel da história da redação. E aí é o trabalho de análise, de pesquisa, ver a questão documental, tradução, ambiente que foi escrito. Para quê, Ricardo? Só para entender. E aí, quando alguém te perguntar assim, por que que Gênesis 1 e Gênesis 2 falam da criação de maneira diferente? Aí você pode dizer, porque o ambiente que Gênesis 1 foi escrito foi diferente do ambiente que Gênesis 2 foi escrito. Eles não são o mesmo texto. Esse texto foi compilado num período muito posterior ao que ele foi produzido. Por isso, são textos diferentes. Numa leitura superficial, você pode ler o texto de Gênesis e achar que uma pessoa só escreveu, que tinha um só autor. Mas o texto de Gênesis foi feito a muitas mãos. Por isso, essas diferenças. Ponto, está aí, expliquei. Ah, não acredito. Problema seu. Eu não perguntei nada, foi você que me perguntou, acabou. Estou brincando. Essa é a explicação que eu posso dar a partir da história da redação, a partir da crítica da redação, a partir do Citizen Libre. Se eu faço uma leitura conservadora, e se eu acredito que foi Moisés que escreveu, como é que eu vou explicar isso? Não tem nem o que explicar. Aí a pessoa fala assim, tem que crer, tem que acreditar. E aí fica difícil, né? E assim, na análise documental, isso não é uma mera desculpa. Isso faz parte do processo de análise documental. Você ir lá no texto hebraico mais antigo, ver os documentos, analisar as palavras, analisar os textos e, a partir daí, chegar a essas conclusões. Isso não é feito em português. Esse trabalho não é feito em português. Ele é feito a partir
das línguas e dos textos originais. Tranquilo, gente? Deu para entender até aqui essa questão aí? Então, o Citizen Lib, a história da redação e a crítica textual tem a ver com a leitura diacrônica. Então, quando falamos com métodos diacrônicos, a gente está falando desse tipo de trabalho. Na próxima aula, a gente vai ver o que o método sincrônico e anacrônico traz. E a gente vai perceber que é diferente. Certo? Tranquilo? Então é isso. Dúvidas, perguntas, reclamações? Valeu, professor. Tranquilo. Pela aula. Então, beleza. Essa apostila eu já mandei para vocês. Se alguém não Minha tem... netinha aqui, ó. Estou vendo nada. Está vendo minha netinha aí? Não, está escuro. Abre a câmera. Liga a câmera. Ah, apareceu. Olha aí, ó. Aê! Virou a cara, não quer olhar para a gente, não. Dá tchau para ele, dá tchau. Criança da cidade não entende, não, rapaz. A criança está nem aí para você. Daqui a pouco ela dá o tapa no computador aí. Vou Valeu. mostrar minha netinha aí, que já está aqui, quase não deixa eu assistir a aula, professor. Ah, é Daqui assim a mesmo. pouco. Vai ter português hoje? Não. Tem, mas por que não teria? Não sei. Tô